O mais interessante de tudo é a gente parar para pensar que antigamente a gente tinha uma só carreira, né? Então, um advogado era um advogado sempre, do dia que ele se formou até o dia que ele morreu. Eram pouquíssimas pessoas que você ia conhecer aí ao longo da sua vida, da sua jornada, e a pessoa te falar assim, não, eu sou advogado e contador, isso não existia, né? Nós não tínhamos essa afinidade entre duas, três profissões. Aí eu pergunto hoje para vocês, meninas que estão aí nos assistindo, vocês conseguem se ver, por exemplo, sem estar na área de marketing, sem estar, por exemplo, aqui fazendo uma live, sem estar, por exemplo, sem um Instagram, sem um Facebook, sem um LinkedIn? Como é que você vai mandar seu currículo sem o LinkedIn? Então, assim, não nos é mais permitido que a gente somente participe de uma área. Nós somos parte de um todo. E isso nos afetou de uma maneira significativa, porque deu uma chacoalhada na gente e falou, vamos lá, porque existe um jeito diferente de fazer a mesma coisa. Veridiana, só uma informação rápida e interessante, que com a pandemia, toda essa transformação, né, nós temos conhecimento, né, o Sebrae soltou aí uma pesquisa bastante importante, que em 2020, o número de empreendedores aumentou no país. Significativamente. Exatamente. Significativamente. Então, significa algo muito importante que as pessoas estão buscando. Né? Que o problema está fazendo as pessoas se movimentarem, sair do seu zona de conforto. Né? E outra coisa muito interessante, Luzimar, também de comentar, é que, assim, antigamente, gente, uma pessoa de 60, 70 anos estava preocupada em cuidar dos netos, em levar sobrinho na pracinha, sobrinho neto, digo, né? Porque já era uma pessoa com aquele pensamento de estou parando. Então, eu tenho que ir diminuindo, até que o dia que eu morrer, acabou. Só que hoje em dia, uma pessoa eu vejo por mim que eu já tenho quase 50, né? E eu estou super bem, e eu quero continuar vivendo, e eu quero continuar trabalhando, porque eu estou no fôlego todo. E às vezes meu marido fala, nossa, você acha que você vai aguentar até 70, até 80? Eu falei, não sei, se Deus me permitir subir num palco, dar uma palestra, se Deus me permitir ir numa empresa, fazer um recrutamento, ajudar as pessoas de alguma maneira, eu vou sim, não importa se eu vou ter 70, se eu vou ter 80, eu só tive uma filha, então fui mãe aos 30 e poucos anos, provavelmente eu vou ter um neto com 70, então até lá eu vou abusar bastante, dá para trabalhar muito, né, gente? Então, a nossa cabeça é muito diferente, né? É verdade. E tem aí uma questão, né, do aumento da perspectiva de vida das pessoas. Exatamente. A perspectiva de vida é o termo certo, né? A mulher já vivia mais que o homem, né? Agora, acabou. E aí, até mesmo, essa questão da riqueza, não é? Eu vi uma pesquisa muito interessante que mostra que os mais ricos no Brasil são as que mais contribuem para o PIB brasileiro, para o montante da riqueza do Brasil, são pessoas de 60 a 70 anos. Então, você veja que com esse aumento de perspectiva de vida e expectativa, eu sempre faço uma confusãozinha com esses dois termos, mas vocês devem estar me entendendo o que eu quero dizer, né? É que realmente, né, quer dizer, se a média de vida hoje dos 70 anos, as pessoas ainda estarem com todas as faculdades mentais sãs e trabalhando, quem tem 57 anos, por exemplo, ainda tem aí muito tempo pela frente, né, para contribuir com esse processo, né, e contribuir consigo próprio, porque o trabalho não é só a remuneração. Verdade. A riqueza é importante, o dinheiro é importante, que a gente vai falar no próximo tópico, né? É isso mesmo. Eu vou só comentar um pouquinho das habilidades. Dentro do RH, meninas, tem uma coisa chamada habilidades universais. O que seriam essas habilidades? São as habilidades que vocês vão conseguir usar em qualquer área que vocês estiverem. Então, por exemplo, se acaso vocês querem usar o seu poder de comunicação, porque ele é ótimo,
Comunicação está super em alta, então você pode usar como médico, como enfermeiro, como advogado, trabalhando numa loja, sendo um gerente, né? Então não existe mais essa coisa de eu preciso só de saber uma determinada coisa. Não, você tem diversos conhecimentos que você é obrigado a ter. E aí, quando a gente fala de obrigado, é uma obrigatoriedade mesmo, tá? Por quê? Porque você precisa. Antigamente nós tínhamos uma coisa chamada carreira em Y. Não é que ela não existe mais, tá? Ela existe. Então, nós começávamos lá no primeiro degrau como assistente ou como auxiliar, isso ia depender se nós tivéssemos uma formação técnica ou não tivéssemos, tá? Ou começaríamos como aprendiz, por exemplo. E aí a gente ia galgando vamos dizer assim, esses degraus dentro da empresa, até que chegava numa bifurcação e eu tinha que me decidir. O que eu quero ser daqui para frente? Eu quero ser um gestor de pessoas, e aí, lógico, eu tenho que desenvolver muito a minha habilidade de resiliência, a minha habilidade, por exemplo, de comunicação, entre outras. Então, eu ficava do lado direito do Y. Ou, de repente, eu ia para o lado esquerdo. Por quê? Porque eu era uma pessoa mais técnica, mais fechada, mais introspectiva e muito mais especialista. Hoje em dia não existe isso, gente. Hoje em dia a gente tem, no mínimo, 7 modalidades de tipo de carreira. Então, nós temos aí carreira em Y, carreira em W, carreira em X, que eu fico andando por diversos departamentos da minha empresa, carreira em T, né? Eu tenho um tronco ali que me fortalece e eu tenho a parte de cima que é a minha base. Então, eu tenho que ser um técnico, mas eu também preciso de ser um líder. E isso, a gente não foi preparado para isso, gente. Isso foram as startups que trouxeram esse modelo para o Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, de uma holocracia, nós estamos falando do quê? De uma empresa que, por exemplo, não possui um organograma. Você já se viu chegando numa empresa que você não tem um chefe, um gerente, um nada? Você não tem nada para perguntar para ninguém. Você tem 4 meses para se adaptar no processo de onboarding, né? Que nós falamos, que é o processo de entrada, de imersão naquela empresa. Quando você entra nessa empresa, você vai fazer essa imersão durante 4 meses. Acabou, você está sozinho lá dentro. Você tem que saber a tua função, você tem que saber o que a empresa está te pedindo e você tem que dar resultado. Veridiane, se eu não der, se você não der, você está na rua. Então, o nosso mundo ele está mudando muito. A gente está pegando muitas padronizações dos Estados Unidos e trazendo para dentro do Brasil, que são coisas que a gente não utilizava aqui até a nossa era da globalização. Quando começou essa questão de padronizar, de globalizar, por exemplo, o McDonald's, durante um bom tempo eu morei na Holanda, na Bélgica, e eu sabia que fome eu não ia passar, porque eu conheci o number one. Então, eu chegava lá, Bélgica só fala francês, né, gente? Falo Flemish, que é uma derivação do francês com o holandês. Então, é difícil você encontrar pessoas que puramente falem o inglês, porque o inglês deles é horrível. E eu tinha exatamente essa questão comigo. De fome eu não vou morrer, eu posso trabalhar em qualquer lugar do planeta. Só que com essas padronizações, nós também começamos a sofrer mudanças que elas estão aí até hoje. E elas só foram piorando. Quando chegou na época do Covid, o Covid só intensificou isso. Ele começou a ativar uma parte da robótica que nós não estávamos acostumados. Hoje, quando a gente envia um currículo, não adianta enviar pela Cato, não, porque ele vai cair no LinkedIn. Não adianta enviar pelo InfoJob, porque ele vai para o LinkedIn. Então, você tem que conhecer a plataforma do LinkedIn. E não adianta você colocar só lá o seu currículo de qualquer jeito, porque senão você vai ser um ghost, né? Você vai ser um fantasma na rede. Você tem que se comunicar com as pessoas, você tem que interagir 15, 20 minutos por dia, porque a plataforma ela está usando isso para ver que você verdadeiramente está vivo, para ver que verdadeiramente a empresa ela pode te contratar, porque você está ativo no mercado, você está produzindo iniciativa, você está produzindo network.
Então, isso tudo é para vocês entenderem que, assim, não é só ter uma habilidade, não é só ter uma competência. Existem, sim, as competências universais, que elas são ótimas, elas te abrem, nossa, milhares de portas. Eu sou uma vendedora nata, eu sou filha de 2 vendedores, então ótimo para mim. Por quê? Porque tem um monte de empresa que está precisando de venda. Ah, eu sou uma ótima comunicadora, então perfeito para mim. Todas as empresas querem um bom comunicador, entende? Essas são as que a gente considera universais. Tem outras, tá? Conhecer sobre informática. A partir do ano de 2020, se você não conhece informática, você é um analfabeto digital. Então, são coisas que são muito recentes. Gente, 2020 acabou de passar. Tem 2 anos só, né, Luzimar? É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E é uma transformação significativa para a gente. Então, não existe mais essa de, eu não conheço informática. Você tem que conhecer. Tem que conhecer. Outro dia eu fiquei hospedada, Luzimar, num apartamento em São Paulo, que eu cheguei, era tudo eletrônico. Gente, eu passei mal nesse dia. Imagine, meu marido é da área de TI. Então, a gente teve que ligar na portaria diversas vezes, porque a gente não está acostumado, e é tudo automatizado, né? Dari, você está tocando aí numa realidade que eu estou vivenciando hoje aqui em São Paulo, né? Então... Estou em São Paulo fazendo imersão, participando de imersão de curso na área da terapia, né? Que agora eu estou atuando como terapeuta. E aí, o que acontece? Quando eu fiz meu check-in, aí eu procurando a chave, rapaz, não precisa não, vou mandar pelo WhatsApp. É um clique. Eu chego, aí eu clico lá, ele mandou todos os códigos pelo WhatsApp, então eu não conheço essa pessoa, eu não vi essa pessoa ainda. Pois e aí ele mandou toda a chave de apartamento, tudo, eu entro, saio, abro o portão, saio, fecho, tudo automatizado. Aí você vai para outro hotel, as luzes, cadê as luzes? Não, você bota o cartão lá, e as luzes todas, né, acesas, se acende, se eu tiro o cartão, não se apaga, né? Isso aí não é tão recente, não é? Mas esse atendimento, esse teleatendimento, né? Vamos dizer assim, é muito recente. É depois da pandemia. A gente não vê as pessoas. Já vários hotéis que eu bati aqui, porque eu vou para cá, eu estou mudando de hotel a partir do curso que eu estou fazendo, dependendo do bairro, e todos os hotéis, assim, meu WhatsApp é só chaves de abrir hotel, de fechar hotel, abrir quarto, né? Tudo através de um link. Então, você veja a mudança. Ou se a gente se atualiza, ou a gente fica para trás. É verdade. A Alexa é irreversível, tá, gente? Esse processo ele não vai mais retornar para as origens, acredite no que eu estou dizendo. A Cristina está dizendo que a Alexa é a nossa companheira. Ah, sim. Eu estou aqui com o chat aberto do lado, viu, meninas? Podem perguntar o que vocês quiserem a qualquer momento que a gente vai... Eu acredito, Veri, que não está aparecendo, mas eu acredito que temos sim meninos, viu? Também. Não está aparecendo aqui para nós, sala, sejam a gente aqui na tela, mas possivelmente esses meninos estão aí nos ouvindo. A gente aqui na tela tem uma imagem limitada, tá, gente? Então, de tempos em tempos, eu tenho que virar aqui para lá e para cá para ver se entrou gente, se saiu, para a gente poder falar com todos vocês. Então, voltando... Pode falar, Luzimar. Considerando o nosso horário, né, para não ficar tão longo, e a gente já tem 2 dias pela frente, né? Você tocou aí nas habilidades, né? As habilidades que para a gente aqui a gente chama habilidades transferíveis, mas são as habilidades universais, né? E nós vamos discutir amanhã, trazer aqui, apresentar para vocês 2 ferramentas poderosíssimas nesse sentido, né, que é o Enneagrama, e Veridiana é uma especialista da área, Enneagrama e o DISC, né, que vai fazer exatamente a gente entender quais são as nossas habilidades, quais são os nossos talentos, né? Nós vamos estar trabalhando essa temática amanhã, não percam, porque amanhã vocês vão ficar assim, sabe? Assim, caramba, eu quero conhecer esse negócio aí, né? Por quê? Porque eu conheci, e foi feito, né, o Enneagrama, o DISC também, bateu, gente, bateu com minhas habilidades, bateu com o meu perfil, e eu fiquei, isso é o quê? É uma bruxaria? O que é isso? Né? Mas são ferramentas que a gente desconhece, né? E por desconhecer, e aí a gente entra no próximo tópico, devido ao nosso horário,
né? São os impedimentos. A gente não tinha essas ferramentas antes, né? O que nos levava a escolher uma profissão, uma carreira, né? Era para atender às expectativas, primeiramente, dos pais. Só fazendo um parênteses nisso que você está falando, Luzimar, e já dando um spoiler sobre amanhã, né, meninas? Não percam, pelo amor de Deus. Essa ferramenta do DISC e também o Eneagrama, elas são utilizadas no processo seletivo. Então, para vocês entenderem sobre este mundo, né, que somente as empresas dominavam, até o ano de 2022, o DISC já está aí há quase 30 anos no mercado, né? Só eu trabalho com ele aí há quase 25, mas eu posso jurar para vocês que no momento que vocês conhecerem as habilidades que vocês têm, a vida de vocês, assim, abre. É que nem uma chave que você abre uma porta e você começa a ver coisas que você nunca viu na sua vida. É um negócio incrível. É isso. Uhum. Mas vamos para o próximo tema, né? É isso, né? Mas esse próximo bem rapidinho, porque acho que foi importante a gente fazer essa introdução sobre essas mudanças, contexto, né? Nós tratamos até o momento sobre o contexto do mundo do trabalho, da carreira, né? E aí a gente vai agora para discutir a questão dos impedimentos, né? Que também são muito importantes. Não é? Muito importantes. Na parte do o que me fez, o que me levou a escolher a carreira que eu escolhi há alguns anos atrás.